O que é a verdade? Foi Platão quem iniciou a problemática em torno da verdade, quando afirmou: verdadeiro é o discurso que diz as coisas como são, falso aquele que as diz como não são. Dentre tantas definições de dicionários, uma delas define da seguinte forma: a verdade é a conformidade com o real. A filosofia chegou a distinguir 5 conceitos fundamentais da verdade: a verdade como correspondência, como revelação, como conformidade a uma regra, como coerência e como utilidade. A verdade como correspondência diz respeito à afirmação platônica. É a verdade que garante a realidade, ou seja, o objeto falado é apresentado como ele é. Aristóteles diz que negar aquilo que é e afirmar aquilo que não é falso, enquanto afirmar o que é e negar o que não é verdade. Essa definição de verdade é a mais antiga e divulgada. A concepção de verdade sob o aspecto da revelação trata-se de uma verdade que, sob a luz empirista, se revelou ao homem por meio das sensações, e sob a perspectiva metafísica ou teológica, mostrou verdadeiro por meio de um ser supremo, Deus, que evidencia a essência das coisas. A verdade, como conformidade, apresenta uma verdade que se adapta a uma regra ou um conceito. A esta noção de conformidade foi usada pela primeira vez por Platão. Tudo que me parece de acordo com este, considero verdadeiro. Santo Agostinho afirma: existe sobre a nossa mente uma lei que se chama verdade. Em suma, a verdade no sentido de conformidade deve-se adequar a uma regra ou a algum conceito. Já na metade do século XIX, surgiu no movimento idealista inglês a noção de verdade como coerência. Essa ideia de coerência foi difundida pelo filósofo Bradley. Ele critica o mundo da experiência humana partindo da ideia de que o princípio de que o que é contraditório não pode ser real. E isso fez aceitar que a verdade é coerência perfeita. Verdade como utilidade, formulada primeiramente por Nietzsche. Verdadeiro não significa em geral, senão que é apto à conservação da humanidade. O que me deixa sem vida, quando acredito nele, não é a verdade para mim, é uma relação arbitrária e ilegítima do meu ser com as coisas externas. A preocupação é que a verdade como utilidade seja algo que faça bem a toda a humanidade. Segundo a Bíblia, quanto à função, a verdade possui 2 objetivos: libertar e santificar, conforme os exemplos dos versículos de João 8,32 e João 17,17. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual o critério para saber se algo realmente é verdade? Santo Agostinho diz: a verdade é um bem comum que acolhe todos aqueles que a amam, um alimento espiritual que se oferece a todos sem que precise ser dividida ou repartida, pois nada da verdade torna-se propriedade de um só, ou apenas de alguns, mas simultaneamente ela é toda inteira e comum a todos. A verdade é acessível a todos, em todos os tempos e lugares. A beleza da verdade não exclui nenhum homem que queira ter acesso a ela. Tampouco o tempo lhe põe um fim, nem ela muda de lugar para lugar. A noite não a interrompe, nem as trevas a podem esconder, e ela não está subordinada aos sentidos corporais,
está perto de todos aqueles que a amam e voltam-se para ela em qualquer parte do mundo. A verdade é una e universal, válida em todos os tempos e lugares. A verdade nem é minha, nem tua, a fim de que possa ser tanto tua como também minha. A verdade está no interior do homem. Não queiras sair para fora. É no interior do homem que habita a verdade. A voz da verdade jamais emudece. Não grita com os lábios, porém murmura dentro do coração. Utiliza o ouvido interno. Acima da razão está a verdade que julga e modera a razão. Entrega a verdade. Tudo o que da verdade tens recebido, e nada perderás. O primeiro passo na investigação da verdade é a humildade. O segundo, a humildade. O terceiro, a humildade. E o último, a humildade. Naturalmente, isso não significa que a humildade seja a única virtude necessária para a descoberta e usufruto da verdade. Contudo, caso as outras virtudes não vierem precedidas, acompanhadas e seguidas pela humildade, o orgulho abrir-se-á passagem entre elas e mais cedo ou mais tarde acabará por destruir suas boas intenções. Há verdades constantes, inalteráveis para sempre. 2 mais 2 serão sempre 4. De onde pode vir essa verdade? Não das sensações, porque essas são e não são mutáveis, efêmeras, tampouco do espírito humano, que por profundo que seja, é limitado. Essas verdades eternas só podem ter por autor aquele que é eterno, Deus. São reflexos da verdade eterna que nos ilumina e nos permite ver. O homem tem em si, enquanto é capaz, a luz da razão eterna, na qual vê as verdades imutáveis.